Irmãs, vamos orar para iniciar a classe de hoje em nossa escola dominical. Padre Santo, graças por esta manhã, graças por la semana que o Senhor nos concedeu, graças por cuidar de cada um de nós a lo largo de estes dias. Reconhecemos, ó Deus, tu bondade, tu amor, tu misericórdia para conosco, tu graça. E a hora que nos reunimos aqui para estudar a doutrina de la igreja, pedimos tu bendição sobre nós. Ajuda-nos a compreender bem o que vamos a estudar e a pôr em prática para que tenhamos uma igreja saudável, uma igreja que glorifica a tu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler, deixa-me ver, Timoteu, 1 Timoteu, capítulo 3, não, 2 Timoteu, perdão. Versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Em la classe de hoje vamos começar com o tema, estamos tratando da doutrina da igreja. E todavia estamos em la introdução, apresentando os temas de maneira general, os temas que tocam a essa doutrina. E hoje vamos começar com o tema da Bíblia como fuente e autoridade em la eclesiologia ou em la igreja. E aqui começamos com o princípio de sola escritura. Essa é a pedra angular de toda a teologia reformada e a eclesiologia não é uma exceção. Então, vamos a tratar de este tema. Mira, há vários autores que tenho utilizado para que podamos estudar este tema. E o teólogo Joel Bick afirma que a Bíblia não só nos diz como ser salvos, sino também como deve ser a igreja. E aqui nós não recorrimos à tradição, à razão humana ou à experiência subjetiva como fonte primária para definir a igreja, sino unicamente a palavra inspirada e inerrante de Deus. Por isso começamos lendo 2 Timoteu capítulo 3, versículo 16. E que diz estes versículos acerca da escritura? Versículo 16 e 17. 2 Timoteu. Sim, 2 Timoteu. Vamos pensar um pouco acerca disso. Dice así: toda la escritura que es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el primer aspecto que tenemos que considerar es la afirmación inicial de este versículo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la autoridade sobre a vida da igreja, ou a autoridade que podemos recorrer para definir ou entender que é a igreja, é a Escritura, como palavra inspirada de Deus. Inspirada e inerrante. Isso significa que cada aspecto de essa doutrina de la eclesiología, desde la naturaleza de la iglesia hasta su gobierno, sus sacramentos, su misión, deve ser derivado e justificado por las escrituras. Não há nada fora de la vida de la iglesia que não deva ser moldeada por las escrituras. Juan Calvino, em las instituições de la religião cristiana, insiste em que a igreja deve ser governada por las leis de Cristo, não por las invenções humanas. Ele argumenta que qualquer prática ou doutrina eclesial que não tenha um fundamento claro em la palavra de Deus deve ser rechazada. Então, basicamente, lo que vemos aqui nesse início é não somente a fundamentação bíblica acerca da autoridade e da fuente em la vida da igreja, como também a afirmação de estes teólogos que nos ajudam a interpretar estes textos também com um apoio de lo que vem historicamente sendo interpretado. Quando estudamos os ofícios de la igreja, por exemplo, não inventamos títulos ou roles. O que hacemos é examinar passagens, como por exemplo, 1 Timoteo capítulo 3. E que lo que temos nesse capítulo 3 são funções, títulos, requisitos de los ancianos. Então, quando uma igreja habla de essas funções, como de presbíteros, que são os ofícios eclesiásticos, não? Presbíteros, diáconos, nós estamos fazendo isso, sacando essa ideia de nossa própria mente ou da maneira como entendemos as coisas quanto à vida da igreja. Não. O que define tudo isso é a própria Escritura. Todo o capítulo 3 habla disso. Requisito de los obispos, requisito de los diáconos, Ministério de la Piedade. Então, uma vez mais, estamos vendo que é a palavra de Deus que estabelece
la naturaleza, el gobierno, la forma de gobierno, es lo que moldea la predicación del Evangelio, los sacramentos y tantas cosas en la vida y misión de la Iglesia. Cuando consideramos los sacramentos, de la misma manera, no nos basamos en filosofía, en lo que pensamos que es, o en la mística, sino en las instrucciones de Cristo, como por ejemplo Mateo 28, que habla del bautismo, y 1 Corintios 11, que habla de la Santa Cena. Vamos a leer Mateo 28, los últimos versículos. Los versículos de la Gran Comisión. Sí, exacto. Puede leer, César, por favor. Dice que, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo mesmo estabelece o sacramento do bautismo, da cena. Temos aqui no verso 19 que dos aspectos de essa missão é bautizar, não? Quando se hace discípulos, então há que bautizar a estes discípulos. Mas lo que quero enfocar aqui é este aspecto de que os ofícios eclesiásticos, os sacramentos do bautismo e da cena, são coisas que são claramente estabelecidas por las Escrituras. Nós não inventamos nada dessas coisas para a vida da igreja. Simplesmente miramos nas Escrituras e lá interpretamos e passamos a viver de acordo com o que disse a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, temos allá a orientação da Santa Cena. Primeira Coríntios 11, deixa-me ver aqui. 24. E havendo dado graças, lo partió e dijo: tomad, comed, isto es mi cuerpo, por vosotros es partido, que por vosotros es partido, haced isto em memória de mim. Asimismo tomou também a copa, depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto em mi sangre, haced isto todas as vezes que la bebieres em memória de mim. E sigue hasta o versículo 30, sigue as orientações, 34 sigue as orientações do apóstolo Pablo. Todos estes textos que eu estou mencionando rapidamente, vamos a ver quando começamos a avançar e a estudar estes temas separadamente. Aqui estamos buscando apresentar os temas de maneira general para as classes que vamos a ter adelante, se Deus permite. Bueno, ¿qué significa
isso para nós? Decir que a Bíblia é a fuente de autoridade para a vida e a missão da igreja. Decir que os ofícios eclesiásticos, que os sacramentos, que a missão da igreja, decir que tudo isso é moldeado por las escrituras. O que significa isso? Que a escritura es la que define cómo es y cómo se hace. Exatamente. Exatamente. E ademais disso, César, mostra a dependência que temos das Escrituras. E que essa dependência que temos das Escrituras nos protege de errores e nos assegura que estamos construindo a igreja sobre o fundamento sólido da verdade divina. Se as igrejas de hoje em dia estuvieram atentas a isso, não teríamos tanta coisa vergonzosa ocorrendo em las igrejas. Evitaríamos vários problemas de governo também, de liturgia, de tantas coisas que se passam hoje em la vida, graças, em la vida da igreja. Agora, quando tratamos dessa doutrina, temos que considerar também a necessidade de compreender o conceito de reino de Deus e sua relação com a igreja. Ou seja, a eclesiologia reformada não pode entender-se plenamente sem considerar o conceito de reino de Deus. ¿Qué piensan ustedes? ¿La iglesia es el reino o la iglesia apunta hacia el reino? Sí, la iglesia apunta hacia el reino, pero bueno, yo me atrevería a decir también, pastor, que la iglesia del Señor en sus funciones y desarrollo Buenos días. Es un preámbulo también al reino, o sea, experimentar la vida de la iglesia con todas sus características y que se haga de manera correcta es una guía a lo que va a ser el accionar del reino de Dios. Entonces, muchas personas que de hecho tienen una mala imagen del reino de Dios, la tienen precisamente porque han visto el ejemplo o el modelo que muchas iglesias han tenido en su forma de desarrollarse. Entonces, ven un actuar incorrecto en una iglesia, entonces dicen, no, así va a ser el reino de Dios. Ajá. O ven un accionar correcto, sano, entonces eso es una guía también sana al reino de Dios. Exato. Exato, César. Los teólogos dicen que la iglesia no es el reino de Dios en sí, pero es el signo, Sí. apunta hacia el reino, a través de su testimonio, a través de cómo vive los valores de este reino. Ahora, ¿qué es el reino de Dios entonces? Es, dígame. No. Es el gobierno de Dios sobre toda la creación y su manifestación especial en la historia a través de la obra redentora de Cristo.
La iglesia no es el reino de Dios, pero es su principal instrumento y manifestación visible en la tierra. Eso quiere decir que pensar que el reino de Dios es futuro es un tanto incompleto, vamos a decir así, porque muchos de nosotros tememos, posiblemente por la influencia del dispensacionalismo, que el reino de Dios es futuro, que ni siquiera el reino de Dios está operando ahora. Uh-huh. Pero por lo que está mencionando y la lógica de lo que usted está mencionando, indica que el reino de Dios siempre ha estado operando, o sea, siempre ha estado operando. Sí, exatamente. Dios no empieza a ser rei quando trae a existência a igreja. Deus sempre foi rei, sempre estuvo governando sobre a criação, sobre a história humana e sua manifestação especial em la obra redentora de Cristo. E quando viene a igreja, então, quando Deus traz a la iglesia a la existência por la predicação do Evangelho, apesar que dizer que la iglesia, pensar que a igreja surge solamente no Novo Testamento é um equívoco, porque a lo largo do Antigo Testamento, pessoas creyeron en el Senhor. Então, a medida em que se desarrolla o pueblo de Deus, Deus sigue governando sobre eles, e em la manifestação de Cristo, sua obra, em la cruz del Calvário, o surgimento de la iglesia en el Nuevo Testamento sirve como um instrumento e a manifestação visível desse reino em la tierra. Por isso que o comentário que hiciste, César, sobre de la maneira que a igreja vive, pode apontar hacia o reino ou não. Ou, por lo menos, deixar as pessoas confusas a respeito de reino, de seus valores. Se mira a vida da igreja, se mira hacia o interior de la vida da igreja e percebe que há contradições entre o que predicam e como se vive essa fé, como se enseñan os valores desse reino, como que a igreja aplica a sua realidade contextual e seus valores. Tudo isso o mundo observa. E podemos passar uma mensagem completamente distinta de lo que de hecho es el reino de Dios. Pastor, sabe que hace ya muchísimos años, recuerdo que haciendo evangelismo en una ocasión me encontré con una persona que me dice, bueno, aquí el evangelio dice que no, lo que pasa es que lo que hace iglesia como participar
Entonces, o sea, es una situación que bueno, pues ahí se ve una muestra, ¿no? De que él estuvo influenciado por una iglesia que le decía que podía pegar y que posteriormente durante la semana o el domingo él hacía ciertas acciones litúrgicas y sus pecados les eran perdonados, ¿no? Pero que mientras tanto acá no, él tenía que dejar de fumar, o sea, tenía que dejar de pecar, y eso a él sí no le gusta. Eso a él sí no le gusta. Entre otras cosas me dijo que no podía jugar lotería y demás, no sé qué cosa. Así es. Mira, en los evangelios vemos Jesús enseñando acerca del reino de Dios. Y yo voy a leer solamente Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, por parábola, Jesús enseñó acerca del reino de Dios. Déjame ver um outro texto que também nos ajuda a ver Jesus ensinando acerca disso. Lucas capítulo 13, versículo 20. 20 y 21. No. Sí, 20 y 21. Não, deixa-me conferir aqui. Parábola. Se refiere a la parábola de la levadura también. Sí. Ajá. Bueno, Lucas 13, 20 y 21. Sí. Pero Dios le dijo, necio. No, aquí é. Ok. Não, é que eu estava lendo 12. E volvió a dizer, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pero hay vários outros textos que podemos tomar para profundizar a compreensão acerca do reino de Deus. Aunque o reino de Deus é mais amplo que a igreja, abarca toda a criação e a soberania de Deus sobre ela. A igreja é o centro da atividade redentora de Deus no mundo. É através da igreja que o evangelho do reino é predicado, os pecadores são reconciliados com Deus e a justiça de Deus começa a manifestar-se em la sociedade. Pero desafortunadamente vivemos dias que um número enorme ou grande de igrejas
no ha reflejado este reino. Vemos corrupciones dentro de iglesias, abusos, abuso espiritual, abuso em vários outros sentidos. E este tipo de coisas que ocorrem em muitas igrejas não apunta hacia o governo de Deus. Apunta muito mais ao contrário de lo que se espera. Agora, a relação entre o reino de Deus e a igreja é dinâmica. A igreja não só espera a consumação do reino, sino que já participa desse reino. Em la teologia, decimos que a igreja vive entre o já desse reino e todavia não. Deus já governa, pero Deus vai a estabelecer seu reino por completo quando Cristo venga por segunda vez. Alguma pergunta, algum comentário? No, pastor, yo estaba pensando precisamente en eso que usted decía, que la iglesia es parte del reino de Dios. El reino de Dios es abarcador porque comprende toda la creación. Pero la iglesia, y es ahí donde mucha gente tiene la imagen del reino de Dios que pueda tener, que puede ser buena o mala, pero la iglesia es la agencia de ese reino, o sea, la agencia de, vamos a decir, de propaganda, de ejecución, de comunicación del reino de Dios. E quando ela não funciona como deve funcionar, então aponta hacia outro reino, não ele de Deus. E é triste ver igrejas metidas, historicamente bem estabelecidas, hoje metidas em la corrupção, metidas com essa agenda progressista, recebendo dinheiro, por exemplo, de la ONU para fazer avançar esse tema de la agência climática no mundo. El cambio climático, sí. Sim. E em meu país, por exemplo, há igrejas, denominações grandes e que fazem parte de pentecostalismo clássico, que estão aí se curvando à agenda cultural. E outras igrejas, não do pentecostalismo clássico, pero neopentecostais, em sua grande maioria, estão metidas com uma mala interpretação das escrituras que dizem que o matrimônio pode ser entre dois homens ou duas mulheres, a família pode ter outra configuração. Então, desafortunadamente, não podemos pensar que essas igrejas estão funcionando como deveriam funcionar, como agentes do reino de Deus. Estão propagando coisas que são exatamente contrárias a lo que Deus estabeleceu. Pastor, esta mañana yo estaba escuchando a un pastor presbiteriano también. Él decía lo siguiente, y me llama la atención ahora que usted mencionó la participación que tienen muchas congregaciones o muchas iglesias denominacionales con esto de la agenda de género, etcétera, ¿no? Y él decía que la iglesia proclama, que la iglesia proclama el evangelio y los discípulos, o sea, los componentes de la iglesia
dan testimonio de eso, es decir, confirman el impacto. Entonces, muchas veces en todo esto, ay, perdón, de repente me dio perdón, el vento. Ajá. Sí, que muchas veces la iglesia parte mal desde su momento de proclamación, que es cuando enseña la palabra de Dios. Y que obviamente, si no hay una buena proclamación o una buena enseñanza del Evangelio, el testimonio que van a dar los que escuchan va a ser también un testimonio incorrecto. Si la proclamación es buena, contundente, sólida, el testimonio tiene que ser así. De hecho, yo puedo ser una persona que me resista a una buena exposición de la palabra, pero yo no puedo dar mal testimonio, porque la predicación que yo he escuchado, la enseñanza que yo he escuchado es buena. Entonces, yo no puedo ser un mal testigo, aunque no esté de acuerdo. Y le escuchaba esta mañana a él diciendo eso, y le doy pues ese hilo con lo que usted dice ahora. Y mira que la iglesia está viviendo días de mucha presión cultural para que se curve a las exigencias de nuestros días, a cambiar la manera como vemos el mundo, a cambiar la manera como entendemos familia, matrimonio, autoridade parental y todas esas cosas. Entonces, la iglesia necesita seguir mirando las escrituras, escuchando lo que la Biblia dice y perseverar en ese camino. Ahora, domingo pasado y hoy, lo que traté de hacer fue básicamente mostrar lo que vamos a profundizar en las próximas clases. Por ejemplo, la próxima semana vamos tratar de mirar las escrituras, varios versículos, para estudiar la naturaleza de la iglesia. En la clase seguinte, seguimos con el tema de la naturaleza de la iglesia porque es un tema largo, pero vamos a tener una clase sobre los oficios eclesiásticos, los sacramentos, la misión y la disciplina de la iglesia. La disciplina eclesiástica y la misión de la iglesia son temas que vamos profundizar, mirando cada versículo que sea posible para una mejor comprensión de lo que tenemos en esa doctrina. Ahora, yo quiero solamente mencionar algunas aplicaciones que podemos sacar de essa introdução quanto a la vida e la misión de la iglesia. Quando estudamos a doutrina de la iglesia, não estamos tratando de um tema abstrato, estamos tratando de algo que tenha implicações práticas quanto a la dinâmica de la vida de la iglesia e quanto a sua misión en el mundo. Entonces, la primera aplicación tiene que ver con la identidad y pertenencia. Compreender la iglesia nos ayuda a entender quiénes somos en Cristo. No somos indivíduos aislados, somos miembros de una familia espiritual, el cuerpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Pablo disse: Vosotros, pois, sois el cuerpo de Cristo e miembros, cada uno em particular.
essa doutrina também tem implicações quanto à segurança e consuelo. Saber que a igreja é uma instituição divina, fundada e preservada por Cristo, nos dá segurança. Cristo mesmo prometeu que as puertas del Hades não prevalecerão contra ella. A cultura ao redor tampouco prevalecerá contra a igreja de Cristo. E isso é grande consuelo em tempos de persecução, de dificuldades. Pero há uma implicação que tem que ver com a responsabilidade e o serviço. Se somos partes do corpo, temos uma função. E a doutrina da igreja nos chama a la participação ativa na vida da igreja, a usar nossos dones para a edificação mútua. Romanos 12, 4 e 8 habla disso, dessa dinâmica de edificação da igreja através da vida de seus membros. Não podemos ser cristianos passivos, estamos chamados a servir los unos a los outros. E a última aplicação que quero mencionar-lhes tem que ver com a adoração e o discipulado. A igreja é o lugar principal onde adoramos a Deus coletivamente e somos discipulados. Somos discipulados através da enseñança na escola dominical, através da predicação do Evangelho, pero também somos discipulados individualmente. Então, a igreja é o principal lugar da adoração pública. E através da predicação da palavra e da administração dos sacramentos, também somos discipulados. Uma doutrina da igreja que seja saudável nos ajuda a valorar os meios de graça. Agora, há aplicações que têm que ver diretamente com o ministério e a missão da igreja. Primeiro, a claridade de propósito. Uma doutrina da igreja que seja bíblica, saudável, nos dá uma visão da missão da igreja. E a missão da igreja é glorificar a Deus, edificar os santos e evangelizar o mundo. Sencillo. Pero sem essa claridade, a igreja pode desviar-se hacia programas e atividades que não são centrais. Por isso que, a vezes, há igrejas que mais parecem uma ONG. Clube, uma ONG. Sim. Quer sanar a hambre de todos, transforma-se em uma ONG de ajuda humanitária, pero não somos uma ONG, somos uma igreja. E a missão que temos, nenhuma outra instituição social tem. Nós temos a missão de predicar o Evangelho, pero como parte da vida da igreja, e como expressão do amor de Deus hacia o mundo, hacemos outras coisas. Desenvolvemos projetos de misericórdia, podemos ajudar pessoas, podemos ajudar a família, pero a tarefa principal é a predicação do Evangelho. Então, com isto, concluímos esta introdução ao tema. E na próxima classe, então, começamos a profundizar cada um de estes temas. A classe sobre a natureza da igreja
vamos a tomar duas classes. Primeiro, porque a natureza da igreja é um tema amplo. Vamos falar do pueblo de Deus e o corpo de Cristo, onde vamos analisar metáforas bíblicas que descrevem a igreja, enfatizando sua unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Depois, outro aspecto da natureza da igreja tem que ver com a igreja visível e invisível, e aí distinguiremos entre a igreja como assembleia de los elegidos, a igreja invisível, e a congregação local, a igreja visível. E examinaremos as marcas de uma verdadeira igreja cristiana. Então, a partir das próximas classes, vamos a ter que exercitar nosso conhecimento bíblico. Vamos a ter que mirar vários textos bíblicos e procurar, com a graça do Senhor, interpretá-lo corretamente para uma boa compreensão do tema. Vamos parar a classe por agora, já são 10h32, e eu vou pedir a César que ore e ponga diante do Senhor estas próximas classes e também o culto que vamos prestar-lhe ahorita. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias. Infinitas gracias porque